Evangelho de João, capítulo 20, o verso é o número 11, diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu levastes, diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, e o vosso Pai, meu Deus, é o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele dissera isso, e você diz: Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós temos uma promessa registrada em Apocalipse, capítulo 7, o verso 17, que é uma promessa que o Senhor nos garante que toda lágrima vai ser enxugada. Na parte final do verso diz: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. De fato, é uma promessa em que nós acreditamos e cremos, mas que ainda não chegou o tempo. Por isso, nós ainda choramos. Choramos e choramos de verdade, choramos e choramos porque sentimos, porque nos angustiamos, porque temos raiva, porque temos ira, porque nos alegramos, choramos porque vemos alguém que amamos, nós choramos porque temos sentimentos. Louvado seja Deus. Então hoje, nós vamos indagar acerca do choro, o porquê nós choramos. Alguém certa vez diz que o choro move o coração de Deus. Eu não sei de quem é esse adágio popular, mas tem até alguns hinos que diz: o crente quando chora o Senhor responde. E às vezes não responde. Nós temos alguns textos bíblicos que o choro de verdade, ele é comovente. Há até uma expressão bíblica que diz: chorai com os que choram, trazendo a sensibilidade de um mesmo sentimento, de um mesmo entendimento, onde todos estão juntos, compartilhando da mesma dor, fraternidade. Mas a grande verdade é que o choro que move o coração de Deus é um choro, irmãos, que vem de fato com motivação. O porquê que você está chorando. Quando eu leio Malaquias 2 e o verso 13, percebo que houve um choro. E ele diz: ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, e nem aceitarás com prazer da vossa mão. Aqui era um povo que estava corrompido, estava vivendo em adultérios e traindo aquilo que o Senhor determinou, e mesmo assim eles se voltavam aos altares do Senhor ao sacrificar, a chorar, a prantear, a gemer. E Deus disse: aqui não, estas lágrimas não me comovem, estas lágrimas não tocam o meu coração. Ele diz: eu não recebo. Também me lembro quando Hebreus, o escritor, no capítulo 12, o versículo é o 16 e o 17, ele fala sobre a catástrofe da troca da primogenitura de Esaú. Ele diz: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, porque ele queria, ele viu que perdeu, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele tentou, chorou, mas a Bíblia diz que este arrependimento não era sincero, era um remorso de culpa. Por que eu fiz isso? E por não ser de fato a motivação real, as lágrimas de Esaú não tocou o coração de Deus. Então um adágio popular que é gerado pelo mundo, que diz que as lágrimas movem o coração de Deus, não é de fato verdade.
O que move o coração de Deus é a motivação da lágrima. Por isso, a pregação de hoje é indagar no tema: por que choras? Qual é a intenção do seu choro? Por que as suas lágrimas rolam? O Senhor diz que esconde e guarda estas lágrimas no seu odre. No Salmo 56 e no verso 8, ele diz que conta os nossos passos, guarda as nossas lágrimas no odre, e ele escreve os significados delas no seu livro. Quem pode dizer amém por isso? É bem verdade, quando o salmista salmodiou e expressou este cântico, no Salmo 56, eu acho que é o 8, Vinícius, olha aí, ou é o 6, é o 8 mesmo. Ele diz: tu contaste as minhas vagueações, ou em outra tradução, tu contaste os meus passos. Olhe para mim. Ele disse: põe as minhas lágrimas no odre. Não estão elas no teu livro? Em nenhum momento, acredito eu, que isso está escrito de forma literal. Eu não acredito que o Senhor hoje está olhando para nós e contando de fato os nossos passos. É algo que Ele está dizendo: eu me importo com o teu caminho, com o local que tu pisas. Eu sei por onde tu andas. Também não acredito que, se nós tivéssemos acesso ao céu nesse momento, teria uma sala cheia de odres de couro com as nossas lágrimas. Creio que há uma simbolização dele dizer: eu me importo tanto convosco que até as suas lágrimas eu guardo. Também acredito que não está escrito de forma literal no livro, pois a presciência, a onisciência de Deus por saber todas as coisas, não há necessidade de registrar à mão. Mas Ele está dizendo a nós que toda a nossa história está patente aos seus olhos e escrita na mão de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Então voltamos ao texto. O texto vai dizer que Maria Madalena foi até o sepulcro, procurando Jesus, o qual morria. Estava morto, estava sepultado. O verso 13, os anjos indagam a Maria e perguntam: por que choras? Ela dá uma explicação, olhe para mim. Ela diz por que está chorando. O verso 14, ela diz assim, verso 14, é o 13, perdão, irmão. Verso 13, disse: mulher, por que chora? E ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Então há uma motivação do choro de Maria. Ela não sabia onde estava o corpo de Jesus. Diga amém por isso. Glória ao Senhor nosso Deus. De fato, ela não sabia. No verso 15, Jesus faz a mesma pergunta: por que choras? E ela diz: onde o colocastes? Aonde o levastes? Primeiro, irmãos, o nosso Deus, Ele é onisciente. Jesus, Ele tem a plenitude da divindade. Se você colocar em Colossenses 2:9, Paulo vai escrever que a plenitude da divindade habita em Cristo Jesus. Ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa? Que quando ele pergunta: Maria, por que choras? Não é que ele precise de uma resposta, porque ele já sabe. Ele conhece cada lágrima. Ele disse que registra no seu livro. Ele sabe o significado de todas as nossas ações e conhece todos os nossos passos. Se Ele sabe o caminho, se Ele conhece as nossas lágrimas e sentimentos e conhece toda a nossa história de tal forma a escrever, por que então Ele usa da indagação: por que choras? Se Ele sabe qual é a motivação e o porquê, por que Ele pergunta: Maria, por que choras? É bem claro aos meus olhos que Ele pergunta não esperando uma resposta, mas para que ela altamente se avalie e pergunte: por que de fato eu estou chorando? Por que estamos chorando nesta terra? E para dar ênfase e explicação a este texto, Jesus me levou ao Salmo 30, o verso 5, louvado seja Deus, que fala de o choro que dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem já ouviu este verso, diga amém. Logicamente que aqui não é de forma literal, porque se fosse assim, todo mundo acordaria amanhã feliz. O choro e tristeza seria somente na noite, de manhã era contentamento. Mas a verdade é que nós temos noites e noites de angústia, de tristeza, de lutas que não cessam, que não passam. A noite está atrelada àquilo que não se enxerga, àquilo que não se pode ver. E quando eu não consigo ver, que é a escuridão, eu choro. Eu choro porque eu não vejo. Eu choro porque eu não percebo.
Eu choro porque não está patente aos meus olhos a resolução do problema. Maria, por que choras? Onde botaram Jesus? E Jesus estava onde? Na frente de Maria. Maria chorava porque não via. Maria chorava porque não conseguia perceber. O quê? Que a motivação do choro não existia. Porque se ela chorava por Jesus e Jesus estava na frente dela, então por que Maria chorava? Ela chorava porque não conseguia enxergar. E muitas vezes nós estamos nesse sentido, que o choro pode durar uma noite, e nós muitas vezes estamos inseridos nesta noite de choro, porque não enxergamos a alegria que vem pela manhã. Quem é a alegria que vem pela manhã? É o revelar da luz, é o clarear do sol, é o nosso Jesus que abre o entendimento. Quando ele diz Maria, ele disse Raboni, Raboni, que quer dizer mestre. Ela instantaneamente cessou o quê? O choro. Quando ela percebeu que era ele, que a luz raiou, a alegria veio pelo amanhecer. Qual é o entendimento deste texto para nós? É que quando nós não percebemos a resolução do problema através de Cristo Jesus, nós permanecemos na escuridão das angústias da vida. Cristo está nos chamando a uma interação íntima com o Senhor, profunda mesmo, a algo de relacionamento de tal forma que a escuridão que nos cerca, ela não existe. Por isso é uma motivação para nós chorarmos. O choro desta irmã Maria Madalena era um choro por não conhecer como seria o dia da manhã, por não saber aonde estava o seu amado Jesus. Mas a grande verdade é que o próprio Jesus estava diante dela e ela não conseguia enxergar. Eu sei, irmão, que pregar isso e viver isto é totalmente diferente. Eu me lembro quando os irmãos são sabedor do testemunho, mas eu recebi uma profetização da Noemi, que Ana estava grávida e que quando ela andasse, eu saía de Macaraú e vinha no rumo para cá, para uma cidade. E de fato aconteceu. E o período era 2 anos. E foi assim que aconteceu. Mas quando Noemi estava enferma e entubada, e houve a morte e a ressurreição, eu fiquei um pouco assim, antes da morte dela, um dia anterior, no culto campal, eu fiquei um pouco desanimado. Eu não enxergava mais. Quando o irmão Maico, presbítero da igreja, perguntou como a Noemi estava, eu disse, se tá lá, se Deus levar, amém, se não levar, amém também. E ele disse, não, pastor, o senhor está errado. Eu vi e me lembro, quando, lá na sua casa, Deus usou o profeta dizendo que ela ia andar, que quando ela andasse, o senhor saía daqui. Como é que ela vai morrer se ela vai andar? E naquela hora, toda tristeza e angústia, e choro da escuridão foi dissipado. Porque o clareamento da resolução do problema, que era Jesus, a promessa, raiou sobre mim. Em Mateus capítulo 4, diz que a terra de Zebulon e Naftali, que estava jazendo à sombra da morte, enevoada, entenebrecida, diz que ele lá naquele ambiente raiou a luz. E aquilo que era morte passou a ser vida. Então, enquanto há escuridão, há falta de compreensão. Enquanto há escuridão, não há compreensão da palavra, da interação com Cristo Jesus. E quando isso não acontece, nós choramos. Choramos porque não entendemos. Choramos porque não vemos. Choramos porque não percebemos. Mas hoje Deus nos trouxe a esta casa para dizer que se importa com cada lágrima que derramamos. E a indagação dele é, será que você não está me vendo, irmão? Porque Cristo está conosco. Quem acredita que Ele pode resolver teu problema, diga amém. Eu também acredito. Ele é real, Ele pode. A gente às vezes é que não está enxergando, devido à situação de angústia, de luta tão grande, tão duradosa. Talvez noites de pessoas aqui que têm durado anos. Mas o Senhor traz a promessa, dizendo que pela manhã Ele traz o contentamento. A relação de intimidade com a luz, que se chama Jesus de Nazaré, traz uma blindagem a respeito de angústias momentâneas e sentimentais. Quando eu abro no Salmo 116, o versículo 8, o Senhor Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer através do salmista Davi, que Ele tem a capacidade de nos livrar de qualquer sentimento de angústia. No começo do verso ele diz, porque Tu, Senhor,
livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Quem? O Senhor. O salmista diz: quando eu tive contato com o Senhor, quando me relacionei com Deus, aquela angústia de morte, o Senhor tirou. A angústia de sentimentos que traziam lágrimas, o Senhor me sarou. E a angústia moral, que é os pés da queda, a minha reputação, o Senhor restaurou. O contato com Cristo livra da morte, enxuga as lágrimas e nos torna a colocar de pé. Ele faz uma restauração por completo. Como é que isso acontece? Quando eu começo a me relacionar com o Senhor meu Deus, com o Senhor teu Deus. Quando eu leio o cântico de Abacuque, Abacuque 3, versículo 17 e 18, que ele vai fazer um cântico na época que se vivia da agropecuária, ele diz assim, Abacuque 3 e o verso 17, mas 3 e 17 é? Abacuque, aí está Hebreus. Me ajuda, Vinícius, me ajuda, Vinícius. Rapaz, ele quer ludibriar aqui o... Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, olha o 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Esse sentimento só é real e só é possível com relacionamento, com interação, com participação, com a responsabilidade de ouvir o Evangelho e praticar. Na segunda viagem missionária do nosso irmão Paulo e Silas, e eu gosto desse texto, a Bíblia vai dizer que Paulo chega à beira do rio e prega às mulheres, mas somente uma se dispõe a ouvir, e esta, chamada Lídia, Deus abre o seu coração. Começa aqui uma interação. Eu quero ouvir, e por eu querer ouvir, Deus abre o meu coração. É algo que ele convida para uma interação, um relacionamento, algo que não é somente ele e nem somente eu, é algo junto entre nós e o nosso Deus. Então hoje há uma pergunta sobre sentimentos e lágrimas. Eu queria perguntar à igreja, será que Deus se importa com as suas lágrimas? Como é que estão as suas lágrimas? Porque em Tiago ele diz, converta a vossa alegria em pranto, dizendo que o povo precisava se arrepender. Mas quando eu leio sobre Isaías 38, 5, eu vejo um momento em que o profeta Isaías vai dizer ao rei Ezequias que ele vai morrer, mas ele ora ao Senhor, e o profeta é tomado por Deus para trazer um novo recado para ele, que diz assim, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, olha o que ele diz, e eu vi as tuas lágrimas. Irmãos, isso é importantíssimo, porque Deus está dizendo que não somente compreende gemidos e palavras, como Ele também sabe decifrar cada gota das nossas lágrimas. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por esta palavra. Ele diz, eu te conheço, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. O Senhor Deus nos convida a uma transformação íntima com Ele. Nós temos que entender que a pergunta dele à mulher Maria Madalena, por que choras? De fato é uma verdade. Porque existem alguns tipos de choro, irmão. Primeiro, há um choro sem motivo. Que choro é esse? É quando uma situação já está predeterminada por Deus e já aconteceu e não tem como ser mudada. É algo que Ele faz para que a gente tenha que passar mesmo para uma edificação espiritual. Quantos aqui já oraram e choraram e nada aconteceu? Diga amém. Amém. Quantos de nós, às vezes sem entender a situação, o porquê, derramamos lágrimas no altar do Senhor e nada aconteceu? Se o menino estava tossindo, eu queria que ele parasse de tossir. Quanto mais eu orava, mais ele tossia. Eu digo, meu Deus do céu, eu parei de orar. Se é algo diferenciado, quantos de nós temos orações não respondidas?
E mesmo assim o Senhor nos convida a não chorar por isso, mas a permanecer firme, constante, porque existe de fato choro sem motivo. É aquilo que o Senhor determinou para que acontecesse, para dar a você resiliência, para dar a você intrepidez, galhardia, para dar a você segurança, para você ser firme na jornada. Mas pastor, está doendo. Aí vem um choro com motivo, que é aquele que nos leva a sentir de fato a dor. E esta dor nos leva às lágrimas. E estas lágrimas podem gerar uma intervenção de Deus. Tem algo que o Senhor determinou e vai acontecer, e vai derramar lágrimas em nós. Por não entendermos isso, nós choramos. É o choro sem motivo. É o choro de Maria Madalena. Maria Madalena só parou de chorar quando ela reconheceu que aquilo que ela buscava estava diante dela. E esta palavra é profética. Muitas vezes buscamos muitas coisas e não paramos de chorar porque não conseguimos ver que está diante dos nossos olhos. Deus já nos deu. Está nas nossas mãos. A gente é que não conseguiu enxergar ainda. Diga glória a Deus por isso. Diga assim: está nas minhas mãos. Diga mais forte: está nas minhas mãos. Está nas nossas mãos. A gente só precisa enxergar. O choro com motivo é um choro que o Senhor nos faz sentir mesmo. É a dor de um luto, é a dor de uma angústia, a dor de uma perda. E quantas vezes nós também, com chorando em lágrimas, oramos e Deus fez intercessões. Porque se tem orações que Deus não ouviu, nós temos orações que Deus ouviu. Sim ou não? Sim. De fato, verdade. O que eu quero trazer esta noite é que o Senhor se importa. E quando não acontecer, não chore. Continue orando, buscando ao Senhor. E esse choro sem motivo é um choro de lamentação, irmão. Preste atenção. É um choro maldizente. É um choro de raiva. Cadê o meu Jesus? Onde você colocou, rapaz? É um choro de ódio. É um choro de insatisfação. Esse choro não deve estar nos nossos corações. Porque se nós choramos, choramos por motivo. E não sem motivo. O terceiro choro é o choro com a motivação errada. Porque se lágrimas não movem o coração de Deus, o que é que move, Ana Sara? A motivação da lágrima. O porquê que você chora. O porquê que você está lá aos pés do Senhor. E é aqui, irmãos, que mora o segredo da vitória de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, quando Davi retorna da guerra de Ziclag, da guerra dos filisteus com Israel, porque não foi aceito guerrear, ele volta para a sua terra estrangeira, o qual está usando como auxílio político, em Ziclag, e encontra ela toda queimada e toda a família levada cativo. A expressão do texto diz: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram significa gritaram com sua voz e fizeram o quê? Choraram até que neles não houve mais forças para chorar. E esse aqui é um terceiro ponto. Tem hora que a gente chora e para de chorar, não é porque foi consolado não, é porque acabou as forças. Tem hora que Deus não intervém, irmãos. Ele permite que isso aconteça. E chora e parou de chorar. Por quê, irmão? Porque não tinha mais força. Porque desfaleceu. Porque está cansado. Porque dói tanto que não tem mais força. Igreja de Moraújo, irmãos. Esta é uma mensagem real. Nós passamos por tudo isso. Choramos, nos angustiamos. Às vezes ficamos reclamando. Às vezes não entendemos a motivação das situações, das coisas. E por isso brigamos com lágrimas. E Cristo pergunta: choro sem motivo, por que choras? Que hoje possamos começar a colocar as nossas lágrimas com a motivação certa. Eu gosto muito do texto em que Jesus nos convida, através de Paulo, a combater o bom combate. Combati o bom combate. Ele está dizendo: se vai combater alguma coisa, que seja uma coisa boa. Se vai guerrear, que seja sobre algo bom, que traga resultado, que ao final daquela batalha
Traga vidas para o altar, traga resiliência, traga vida espiritual. Combates ruins, ninguém se combate. Combate que traz prejuízo, combate que traz angústia, combate que traz morte, ninguém combate, irmão. Combate que propaga o evangelho, a gente combate. Combate que toca em almas, a gente combate. Combate que cura, a gente combate. Combate bom. Então, quando eu vejo 1 Samuel 34, e vejo uma lágrima que não cessa, um consolo que não chega, eu não vejo um homem desesperado. No versículo 6 desse mesmo texto, ele encontra forças e vai falar com Deus. No final do verso diz: e Davi se esforçou no Senhor, seu Deus, com lágrimas, com prantos, com dores, com respostas não atendidas, com todas as possessões queimadas, com toda a família levada para o inimigo. Ele disse: não é momento de desespero, eu vou buscar Deus. Se é para chorar, que chore nos pés do Senhor. Se é para clamar, que seja clamando a Deus. Ele tem resposta. Depois você vai ler esse texto em casa e vai perceber que Deus, através da oração de Davi, permite que ele encontre o caminho que foi levado, tudo que foi tomado, derrote os seus inimigos e que nada e nem ninguém se perdeu. Tudo ele recuperou, através de Deus, que foi a sua força que se esforçou. Então vamos ler de novo o texto de Mateus, de João, capítulo 20, e o verso 11 ao 18. Preste atenção nisso. Maria estava chorando, fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Então, ela chora tanto que se curva. Choro de desespero, de angústia. O que é que ela queria? Jesus. Aonde colocaram o meu Jesus? Então, o que é que fica claro aqui? Que você, quando está sem Jesus, você chora e se curva. Você se angustia, você se desespera. Você não consegue enxergar. Você está na escuridão de tudo. E você começa a chorar. Verso 12 diz: viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados, um à cabeceira, outro aos pés, e perguntaram: por que você está chorando? Olha o que isso aqui é interessante, irmãos. O anjo, eles fazem parte da divindade, mas ele não tem a capacidade de cessar o nosso choro, de consolar os nossos corações. Por mais que vemos passagens bíblicas que anjo consolou o próprio Jesus no Monte Getsemane, e assim ele estava com angústia de morte, nós temos um entendimento claro, que é o nosso Cristo ressurreto, que pode todas as coisas na nossa vida e através de nós. Então o anjo não foi suficiente, irmãos. E muitas vezes o anjo aqui representando nós damos uma palavra, nós aconselhamos, nós oramos. O anjo da igreja, o pastor da igreja, muitas vezes não é suficiente. Todos os dias, irmãos, todos os dias, sem cessar, eu tenho um aconselhamento, todos os dias. Ou com os irmãos daqui, ou do meu antigo campo, ou do meu primeiro campo, ou com a minha família, todos os dias. Não há um dia sequer que eu não tenho um momento de aconselhamento com alguém. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus que a gente passa essa confiança, esse sigilo, irmãos. De conversou aqui, ficou aqui. Eu louvo a Deus. Mas muitas vezes o anjo da igreja não consegue cessar o seu choro, a sua angústia. Porque o anjo diz assim, ó: por que choras? Qual é o teu motivo? E ela explica: não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela está em um diálogo com um ser espiritual, não percebe. Angústia, irmão, você não consegue ver a saída, você fica cego. Ou você nunca passou por isso? De estar uma situação tão difícil que você não consegue enxergar como vai vencer estas coisas. Como é que eu vou atravessar isso aqui? Como é que eu vou chegar do outro lado? E aí
Jesus entra na cena e diz: por que choras? E ela diz: louvado seja Deus. Jardineiro, aonde você colocou o meu Jesus? Aonde você levou o meu Jesus? Então ela chorava porque não tinha Jesus, irmãos. Ou pensava que não tinha. Ela achava que Jesus tinha ido embora, tinha sido levado. E Jesus estava na frente dela. Na frente, irmãos. Deixa eu terminar isso aqui com uma palavra de força para você. Talvez hoje a gente está com uma dificuldade na mensagem. Eu não sei se você percebe guerra. Eu percebo guerra. Nós estamos em guerra, irmãos. Mas a grande verdade é que mesmo em batalha, Jesus ele fala conforme a necessidade de cada coração. Mesmo hoje não sendo uma das mensagens mais avivadas que o Senhor coloca dentro dos nossos corações, é uma mensagem real. E a mensagem real é que Cristo tem a plenitude da divindade. Ele sabe as nossas motivações. Segundo, irmãos, Jesus nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos deixar, irmãos. A gente é que não está enxergando. A gente que coloca um problema maior do que Deus, achando que aquilo que estamos vivendo é algo tão difícil que nem Deus pode resolver. E Jesus diz: por que tu choras? Vamos simplificar esse negócio e dizer assim: qual é o teu sofrimento? Por que estás sofrendo? Por que desta angústia? Por que deste medo? Por que desta insatisfação? Por que desta opressão? Por que destas coisas? Tu não está vendo? Ele diz assim: eu estou aqui. O choro, irmão, é até o momento que Cristo aparece. O choro de Maria é até o momento que Cristo se revela. Quando Cristo se revela, tudo volta ao normal. Tudo volta ao seu devido lugar. 2 discípulos no caminho de Emaús, com medo, assustado. Tu és peregrino, não está sabendo, vão nos matar também, vamos embora. E quando Jesus se revela, ele diz: o nosso coração ardia. Por que nós viemos embora? Vamos voltar agora. E eles voltaram e falaram que viram Jesus no caminho. Quando Jesus se revela, irmão, você cria coragem. Quando Jesus se revela, você não tem medo. Você para de chorar. Você entende o propósito da sua vida. Você sabe em quem você tem crido. E como disse Jó, você sabe que o nosso Redentor vive. E vive em nós. Para nós finalizarmos esta mensagem, louvado seja o nome do Senhor, nós temos um entendimento, irmãos, que quando Jesus se apresenta para Maria, ele se apresenta para cessar um sofrimento, que nem havia motivação. Por isso a indagação. Então deixa eu cessar o teu sofrimento hoje, que nem tem motivação. Pastor, tem, é porque levaram. Por que choras? Porque levaram o meu Jesus. Aonde vocês puseram? E talvez o anjo será: ah, meu Deus do céu, daí ela iam. E ela vira para trás e vê Jesus e diz: cadê Jesus? A gente não enxerga não, irmãos. Na dor ninguém enxerga nada. Ninguém consegue ver. Mas o Senhor Jesus já resolveu todas as coisas. Está tudo já resolvido. Está tudo certo. O que é a casa? Já está lá pronta. É os móveis que não tem, já foi ajeitado. O que é o perdão que não chega, já está perdoado. O que é o problema? É a porta que não abre, já está aberta. Cadê que eu não estou vendo? Quando você chamar Jesus para uma interação, está disposto a ouvir, você vai ver. O coração vai se abrir e vai dar tudo certo. Quando eu entro nesta palavra, eu percebo que Jesus, ele se importa de tal forma que nos coloca dentro do seu odre. Nós somos, irmãos, o suco da uva pisada. A uva que coloca no lagar, que alguém vem, amassa e o suco escorre. Ele pega o suco, coloca dentro do odre e lá começa uma transformação. Lá começa uma mudança
de choro em contentamento, de pranto em alegria. E quando saímos de lá, o salmista diz que agora nós somos o bom vinho que alegra, porque passamos pelo processo de transformação, não de substituição, mas de transformação. Ele não pegou o vinho, o suco e jogou fora e colocou outro, não, ele transformou. Ele transforma o marido, ele transforma os filhos, ele transforma a situação adversa, ele transforma a enfermidade, ele, dentro da sua capacidade que é infinita, ele faz transformações. Ele transforma o filho rebelde, ele transforma a filha doente, ele transforma quem não quer para querer, ele transforma. Agora, irmãos, qual é o problema? Talvez hoje você esteja sendo pisado para o suco sair. Talvez hoje esteja o processo de estar no lagar, e alguém lá, ó, lhe pisando, lhe perseguindo, e o suco esvaindo, mas Jesus escolhendo ele, e colocando dentro da sua vasilha, e dizendo, vai ficar aqui fermentando, e quando tiver o ponto certo, vocês vão alegrar, em vez de chorar. Então que esta noite, irmãos, a gente possa fazer uma interação com Deus. A responsabilidade de ouvir este evangelho é sua. E todos ouviram o evangelho, mas somente aquele que caiu em boa terra frutificou. Então todos estão aqui ouvindo o evangelho, irmãos. Agora, onde você coloca esta semente é que vai fazer a diferença. O que é que você quer ouvir do pastor? Ah, se o pastor falasse do meu problema, talvez eu acreditasse. Irmãos, a palavra já foi revelada. O Senhor já nos convidou para algo novo com Ele. Ele disse que nunca nos abandonaria, nem traria o desamparo. O nosso Deus é real. Ele sara a ferida e nem sequer, irmão, deixa lá nenhuma marca. Jesus, irmãos, Ele cura por completo. Por que choras?